Bom dia, meninos. Hoje nós iremos tratar sobre o que são sílabas, né? Sílabas são pequenas unidades sonoras, né? Pequenas unidades sonoras, né? Pronunciadas, né? Por grafemas, né? Então, elas são sílabas, né? Que quando formam uma palavra, muitas vezes elas são compostas por sonoridades diferentes, né? O que são sonoridades diferentes? São sons diferentes. De como a palavra ela é formada, então ela varia de sonoridade, de som diferente, de pronúncia diferente, né? As palavras, por exemplo, essa palavra sacola. A palavra sacola, se nós podemos observar, ela é pronunciada de uma só vez, sacola, né? Então, lembra que eu falei que as palavras que são formadas por sílabas, elas são compostas por as vogais A, E, I, O, U, né? Que formam essa sonoridade dessas palavras. Então, a palavra sacola. Nós pronunciamos essa palavra de uma única só vez, né? Sacola. Mas para formar a sonoridade e a pronúncia desta palavra, foi necessário, né, os fonemas. Os fonemas são os quê? São os sons. E os grafemas. O que é os grafemas? São as letras, né, que formam a palavra também, né? Então, sacola, né? Então, se formos observar com bastante cuidado essa palavra sacola, ela é formada por grafemas, né? Da letra S, né? Da vogal A, do grafema do C, da vogal O, né? Do grafema do L, né? E a vogal A, né? Foi pronunciado. Mas, pronto, aprendemos que sílabas são sonoridades de uma palavra, né? Que é composta. Mas dentro dessas palavras, elas também precisam ter a sua classificação, né? Toda e qualquer palavra, ela tem a sua classificação. Que classificação são essas? Bem, a classificação dessas palavras, elas está separada por sílabas. Se estamos falando de sílaba, mas é lógico pensar que para formar uma palavra, preciso de sílabas, precisa de sonoridade. Para pronunciar, só podemos pronunciar uma palavra se ela tiver grafemas para poder pronunciar o som desses grafemas e sair a sonoridade dessas palavras, né? Nem toda palavra ela tem a sonoridade igual, são diferentes. Diferente por quê? Porque elas têm as sílabas diferentes, grafemas diferentes, que faz com que essa palavra tenha pronúncias diferentes. Mas o que dizer da sua classificação? Bem, toda e qualquer palavra, né, elas são classificadas, né, a sua classificação quanto, né, a seu número de sílaba, né? Nós podemos representar essa classificação de duas maneiras, representando por nomes, né, ou por numeral, né? Por exemplo, vamos citar o mesmo exemplo da palavra sacola. A palavra sacola, se a gente for pronunciar ela, claro que ela sai de uma só vez, sacola, né? Você não vai falar ela pausadamente, sacola. Agora sim, quando você for classificá-la, essa palavra, você vai falar ela pausadamente. Para que pausadamente? Porque essa pausa vai fazer com que nós descobrimos qual é a sua classificação, qual é a classificação que ela se encaixa. Ó, sa, co, lá, né? Então, são três sonoridades essa palavra. A primeira sonoridade, sa. A segunda, có. A terceira, lá. Então, foi feita três
né? 3 sonoridades para classificar essa palavra sacola, né? Então, são 3 pedaços de som, né? Para poder classificar essa palavra. Se são 3 pedaços, então são 3 sílabas. 3 sílabas, né? E se eu fosse representar ela por números? Por um número, seria o 3, numeral 3. E na classificação, seria trissílaba. Significa 3, trissílaba, né? Outro exemplo de outra palavra é pé. Pé. Essa palavra pé pronunciamos de uma só vez, né? De uma só sílaba, né? Pronunciado unicamente de uma só vez. Pé, né? Pé. Então, é um único grafema da letra P e E com um acento agudo, em cima, um acento agudo. Então, ela tem uma única sílaba, né? Só uma única sílaba. Então, ela é única. Ela é monossílaba. Mono significa único, né? Se eu fosse representar em numeral, seria uma sílaba. Então, se for representar em números, é 1. Se for representar em classificação, seria monossílaba. Vamos tirar a outra palavra da palavra sacola. Saco. 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 Eu tenho 2 sonoridades, né? 2 pedaços de sonoridade para formar a palavra saco. Sa e co. Então, essa palavra, ela tem 2 pedaços. Então, ela seria classificada como dissílaba, né? Dissílaba. Se eu fosse botar em numeral, seria o numeral 2, né? Representar em numeral. Agora, vamos para outra. Digamos que eu tenho uma palavra que seja mais do que uma, mais do que uma sílaba, mais do que 2, mais do que 3. Digamos que eu tenho uma palavra que tenha 4 sílabas. 4 sílabas, né? Vamos olhar essa palavra aqui. Vou pronunciar ela toda de uma vez, depois a gente vai fazer ela pausadamente, né? A sonoridade dela. Espaguete. 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 Tia, mas é espaguete ou é espaguete? Lembra que eu expliquei para vocês que muitas das palavras nós pronunciamos de uma forma e escrevemos de outra, né? Na língua portuguesa, assim, muitas vezes pronunciamos uma palavra de uma forma e escrevemos de outra, né? No caso de espaguete, pronunciamos de, mas a escrita é o E, né? Então, como vimos, espaguete, ela tem 4 sonoridades, né? Então, eu vou chamar ela de quê? De polissílaba. Polissílaba, porque ela tem 4, né? 4, ela tem 4 sílabas. Ela vai ser polissílaba. E se eu quiser representar ela com numeral, vai ser o numeral 4, né? Mas na classificação é polissílaba. Muito bem. E aquelas outras palavras que tiver mais de 4 sílabas, elas vão ser consideradas também eu encontrei uma palavra que ela tem 5 sílabas, tem 6. Isso pode acontecer? Mas claro que pode acontecer. Só que a classificação das sílabas, ela fica até polissílaba, né? Se tiver mais de que 4 sílabas, ela vai permanecer polissílabas, né? Vai ser polissílabas essas palavras, viu? Vai ser sílabas separadamente, né? Então, é bastante a gente prestar atenção como nós separamos a palavra,
né? Porque vai ter palavras que achamos que ela tem uma determinada quantidade e ela não tem, né? Entendeu? Então, as vogais são contadas como sonoridades na palavras, né? As vogais, que nós sabemos, A, E, I, O, U, entendeu? Ela faz parte dessa sonoridade.